Olá, tudo bem? Eu sou Julian Santos e vou agora apresentar o meu projeto de sistema dinâmico, que no caso é análise de fadiga na longarina de um avião. Relembrando, já teve o vídeo inicial lá no início da disciplina, no qual foi apresentado tudo que já tinha sido realizado até então, mas vamos relembrar o que já foi dito. Né? A asa de um avião é composta, né, pelas nervuras, que pela carenagem da asa, revestimento externo, as nervuras, que são a parte da estrutura que transfere os esforços para a longarina, que é o principal elemento estrutural da asa, né? E quem suporta a asa, propriamente dita. E também é o interesse desse trabalho. As longarinas estão sujeitas à fadiga porque durante o voo, por exemplo, o avião está sujeito a passar por rajadas de ventos, manobras abruptas, e também o fato de, durante o voo, é a asa que suporta o peso do avião, mas quando o avião, por exemplo, está parado, é o avião que sustenta o peso das asas. Então, isso tudo faz com que a longarina seja um componente onde se deve estudar, analisar a fadiga. Bem, como já foi dito, é muito difícil encontrar informações sobre aviões reais por conta de segredos industriais e por conta de segredos industriais mesmo, né? Então, o que foi realizar uma busca na internet e foi obtida informações sobre esse avião, que é o avião Saratoga 2. E como a gente não tem informações também sobre a dimensão da longarina, por exemplo, o formato e as dimensões da seção transversal, foi considerado que a longarina teria uma seção transversal no formato de I, e baseado nos parâmetros obtidos para esse avião Saratoga 2, foi feita uma estimativa do tamanho, né, da seção transversal da longarina. Foi feita uma revisão bibliográfica para fazer essa estimativa das dimensões da longarina, onde foi apresentado conceitos como a área da asa, envergadura, alongamento, e fator de carga. O fator de carga ele é a proporção entre a força de sustentação da aeronave e o seu peso. Quando o avião está ganhando altitude, a resultante das forças tem que estar apontando para cima. E por conta disso, o fator de carga tem que ser maior do que 1. Nesse sentido, a literatura recomenda que para transporte civil, que é o caso do avião adotado, o N positivo se encontra entre 3 e 4. Para o nosso trabalho foi considerado o N com valor de 3,5, que é o valor intermediário. E o N negativo, que é quando o avião está diminuindo a altitude, ou por exemplo está pousando, a força-peso tem que ser maior do que a força de sustentação. Então, por conta disso, o N teria que estar entre menos 1 e menos 2. E, no nosso caso, também seria considerado o valor de 1,5, que seria o valor intermediário. Bem, para saber qual é a distribuição da sustentação ao longo da asa, a literatura recomenda realizar a aproximação de Schrenk, que é basicamente a média entre a sustentação de uma asa elíptica, seria uma asa ideal, e a sustentação da asa que está analisando. No nosso caso, é uma asa retangular. Fazendo a média, você obtém a estimativa por essa aproximação. Foi obtido, então, foi utilizado o software do Excel para pilotar esse gráfico aqui, essa distribuição da sustentação ao longo da asa, né? A linha tracejada é a sustentação da asa retangular, a linha tracejada é a sustentação ao longo de uma asa elíptica, e a linha contínua é a média dessas duas, obtida por essa aproximação. Bem, tendo essa distribuição da sustentação, foi obtido com o auxílio do software Wolfram Alpha o cortante máximo, o momento fletor máximo, que é ali na origem, na porção da longarina que está fixa no avião, e é também o ponto que é crítico para a fadiga. Com isso, então, tendo em mãos o momento fletor, a gente consegue obter, via tensão admissível, e utilizando um coeficiente de segurança que a literatura recomenda ser de 1,5, a gente consegue obter qual é o momento de inércia mínimo que a estrutura tem que ter. Realizando os cálculos, foi obtido esse valor de 12.655.000 milímetros a quarta. Bem, então, com essa informação do momento de inércia mínima, a gente consegue definir quais são as dimensões da seção transversal.
foi adotado, né, que a altura seria de 150 milímetros, essa espessura Tzinho aqui e aqui seria de 15 milímetros, e utilizando o momento de inércia mínimo, foi obtido aqui que a base teria que ser de 92,47 milímetros. Aqui é só a representação do modelo CAD, né, da asa do avião. Aqui é a asa com a carenagem, aqui é com a carenagem oculta, né, para ver as nervuras e a longarina. E agora vamos entrar na revisão bibliográfica da fadiga. Fadiga é o tipo de falha mecânica que é causada pela aplicação de cargas variáveis ao longo do tempo. Ela gera e propaga paulatinamente uma trinca até eventual fratura da peça. Todos os elementos estruturais que estão sujeitos à variação de carga ao longo do tempo estão suscetíveis à falha por fadiga. Então, é importante analisar se a peça, né, está projetada para aguentar fadiga ou não. Bem, existem três principais metodologias para avaliar a fadiga. A primeira e mais utilizada, que foi utilizada nesse trabalho, é o método SN, que ele considera que a estrutura, né, trabalha no regime linear e elástico. Ele avalia a iniciação de trincas para vidas maiores que 1000 ciclos. O Epsilon-N, ele também avalia a iniciação de trincas para vidas menores que 1000 ciclos, perdão. Essa é uma diferença entre o SM e o Epsilon-N. O SN é para vidas maiores de 1000 ciclos e o Epsilon-N é para vidas menores de 1000 ciclos. E o Epsilon-N considera que o material trabalha no regime elastoplástico, ou seja, fora do regime elástico, né? Tem também o método do DADN. Ele não estuda a iniciação da trinca, mas ele considera que a estrutura já tem uma trinca e ele estuda a propagação dessa trinca no regime linear e elástico. Para isso, utiliza o conceito de mecânica da fratura linear. Nesse trabalho, como já foi dito, foi utilizado o método do SN, por ser simples e ele utilizar o princípio da superposição. Por ser muito utilizado, há bastante quantidade de dados quantitativos disponíveis e também há bastante experiência acumulada. Ele também tem a vantagem de poder ser resumido numa única equação, que permite automatizar os cálculos a um custo computacional relativamente pequeno. As curvas SN, né? As curvas SN são curvas obtidas a partir de ensaios de fadiga. Como é que são realizados? São criados corpos de prova padronizado para um dado material, por exemplo, e é colocado esse material, é aplicado a ele uma tensão variável ao longo do tempo. Então, você bota, por exemplo, que o corpo de prova vai sofrer uma tensão X, que vai variar, por exemplo, de X até menos X, e ao longo do tempo. Aí é avaliado quantos ciclos o material aguenta até a falha. Então, por exemplo, dessa forma, obtém um ponto dessa curva. Isso é feito várias vezes, variando a tensão que está sendo aplicada, né? A magnitude da tensão, e aí, desse modo, é traçado a curva SN. Essa curva pode ser descrita por essas duas equações aqui, né? Onde N é o número de ciclos, S é a resistência à fadiga, e B e C são constantes do material. Segundo a literatura, por exemplo, para aços, entre a vida de 10 a 6ª ciclos e 10 a 7ª ciclos, o material atinge o limite de resistência à fadiga, onde a partir desse ponto, a resistência à fadiga passa a ser constante, independendo da quantidade de ciclos. Então, quando, por exemplo, considerando essa definição da literatura, se o material, a partir de 10 oitavas ciclos, por exemplo, ele já é considerado vida infinita se ele operar a uma tensão inferior a esse limite de resistência à fadiga. Para aços, né, considera-se que o limite de resistência à fadiga inicia-se ali entre 10 a 6ª e 10 a 7ª ciclos. Já para ligas de alumínio, considera-se que o limite de resistência à fadiga ocorre a partir de 5 vezes 10 a 8ª ciclos. Nem sempre a gente tem em mãos uma curva SN para um dado material obtida em ensaios de laboratório. Então, desse modo, é necessário obter estimativas da resistência à fadiga para 10 a 3ª ciclos e do limite de resistência à fadiga para, então, conseguir estimar a curva como um todo.
Para aços, estima-se que o limite de resistência à fadiga, que ocorre aqui em 5 vezes 10 oitavas ciclos, é igual a 0,35 vezes a resistência à ruptura da liga de alumínio. Já para o limite de resistência à fadiga, já para a resistência à fadiga para 1000 ciclos, considera-se que uma boa estimativa para essa resistência é 0,76 vezes o limite de resistência à ruptura do material, né? Bem, só que essa curva, tudo que foi falado até agora, refere-se às informações do material. Não são válidas para trabalhar, por exemplo, com uma peça específica. Porque uma peça, porque quando você faz, por exemplo, quando é confeccionado a curva SN do material, ela é feita baseada em corpo de prova padronizado, né? Especificado por normas. E quando você vai avaliar uma peça qualquer, ela tem, por exemplo, um acabamento superficial diferente do corpo de prova, um formato e dimensões diferentes do corpo de prova, pode estar operando uma temperatura diferente e por aí vai. Então, por conta disso, é necessário considerar esses seguintes fatores aqui: o fator Ka, de acabamento superficial, o Kb, que é o fator de tamanho, o Kc, que é o fator de carregamento, o Kθ, que é o fator que leva em conta a temperatura de trabalho, e o Ke, que leva em conta as dispersões nos dados. Bem, então como é que é feito? É calculado, existe estimativas para cada um desses fatores na literatura, e essas estimativas estão na parte escrita do trabalho. E com esses valores em mão, calculando todos esses fatores, multiplica-se o limite de resistência à fadiga do material por todos esses fatores e obtém o limite de resistência à fadiga da peça. Com relação à resistência à fadiga para 10 terceiras para 1000 ciclos, multiplica-se a resistência à fadiga da peça, que é esse valor aqui, né, 0,76 vezes a resistência à ruptura, apenas pelos fatores de temperatura e dispersão de dados. Quem fornece isso para a gente é a própria literatura, que diz que, por exemplo, quando você avalia o limite de resistência à fadiga, você tem que considerar todos os fatores, e para a resistência à fadiga para 1000 ciclos, se considera apenas esses dois fatores. Bem, com essas informações, a gente consegue obter aquelas constantes B e C para a peça em específico. É diferente daquele lá para o material, porque o material, como a gente falou, eles são valores para um corpo de prova que estão dimensionados por uma norma, né? E aqui, quando você quer dessa forma, então, a gente consegue obter o B e C para essa peça. E aí, conseguindo B e C, através dessas formas aqui, a gente consegue traçar a estimativa da curva SN para a peça. Bem, por nosso caso aqui, que é para a longarina, foi obtido os seguintes valores, né? Ka foi 0,6, Kb e Kc 0,7, Kθ 1,0022 e o Ke sendo igual a 1. Dessa forma, então, a gente obteve que o limite de resistência à fadiga da peça foi de 50,53 MPa e o limite de resistência à fadiga e a resistência à fadiga para 1000 ciclos foi de 373,24 MPa. E as constantes B e C foi B igual a 5,75 e C igual a 2,25 vezes 10 a 52. Dessa forma, então, a gente conseguiu obter, né, a curva SN para a longarina, que é essa curva aqui ilustrada nesse slide. Bem, como avaliar a tensão média? A literatura nos diz que a tensão média em que a peça trabalha, ela influencia na vida fadiga. Então, uma forma de avaliar a tensão média é ao aplicar, né, ao aplicar nessa fórmula aqui para obter o número de ciclos, em vez de aplicar apenas a tensão aqui, que daria, sei lá, a tensão máxima, aplicar essa tensão aqui equivalente, que seria a amplitude de tensão
dividido por 1 menos a tensão média sobre a resistência à ruptura. Dessa forma, ao aplicar nessa equação aqui, a gente obtém o número de ciclos que a peça aguenta trabalhando sobre essa amplitude de tensão nessa tensão média. Então, essa é uma forma de considerar a tensão média que acaba influenciando a fadiga, como a gente vai ver mais à frente. Bem, modelagem matemática. Como a gente já viu em vibrações, a equação do movimento ela é dada por m vezes a aceleração mais o fator de amortecimento vezes a velocidade mais k, que é a constante elástica, vezes a posição, igual a uma força que está sendo aplicada ali. Pode-se reescrever isso em função de ômega-n e psi, desta forma. Para considerar a asa de avião, a literatura nos diz que uma primeira abordagem seria considerar a asa inteira como sendo uma viga com uma massa concentrada na ponta. Essa seria uma primeira forma de abordar o problema. Mas também é possível adotar um sistema com n graus de liberdade, ou seja, dividir a asa ao longo do comprimento em n porções. E aí, dessa forma, seria um resultado um pouco mais refinado. E é o que foi feito nesse trabalho. Ao contrário, que a figura aqui está repartiu a asa em 12 porções, mas no trabalho foi repartida a asa em 10 porções para realizar os cálculos. Bem, a literatura nos diz que a constante K, né, a constante K, ela é dada por 3 vezes o módulo de elasticidade, vezes o momento de inércia dividido pelo comprimento ao quadrado. Né? E como a gente subdividiu a asa em n porções, e a gente está considerando que o material é o mesmo ao longo da longarina e que a seção transversal também é constante, a gente tem que o I vai ser igual ao próprio módulo de elasticidade e também o momento de inércia também não vai variar. O comprimento de cada porção dessa é o comprimento total da asa dividido pela quantidade de porções que a gente adotou. Bem, o livro do Hall, que é o livro de vibrações mecânicas, ele propõe para uma série de deduções que, considerando a instabilidade de um perfil aerodinâmico, o valor que acompanha a velocidade na equação do movimento seria essa expressão aqui. Como a gente não tem muita informação sobre o valor C para este problema, a gente desconsiderou esse valor e considerou apenas essa expressão aqui como sendo o fator de amortecimento. O Hall também diz que para a seção quadrada, pode utilizar como se essa derivada parcial aqui fosse igual a menos 2,7. Mas como a gente quer avaliar a fadiga no ponto crítico, na longarina. O ponto crítico é na base da longarina, ou seja, aquela porção da longarina que está acoplada ao corpo do avião. Né? Só que para obter a tensão ali nessa superfície, a gente vai ter que considerar a curvatura da longarina. E a curvatura é dada por esse kappa aqui, que é a derivada segunda do deslocamento vertical, que é U, em relação ao x, né, que seria o eixo horizontal. E onde delta, né, esse lambda, perdão, é a derivada primeira de U em relação a x. E utilizando a literatura nos mostra também que a gente pode aproximar essa derivada aqui dessa forma, onde lambda, que é du dx, é meio da soma dessas duas frações. Bem, dessa forma, como a gente vai obter, pela equação do movimento, nós vamos obter o deslocamento na vertical ao longo da asa, né? A gente consegue obter, então, lambda, e dessa forma a gente também consegue obter o kappa, né? Que é a curvatura. Com o kappa, a gente consegue obter a deformação ao longo da seção transversal na base ali da longarina, que vai ser menos kappa vezes y. O que é y? Y é a distância do ponto que a gente está analisando ali na seção transversal para a linha neutra. Então, com isso, a gente consegue obter a tensão ao longo da seção transversal da longarina, que vai ser o módulo de elasticidade vezes o epsilon.
Bem, aqui só para relembrar como é que é a nossa seção transversal, né? Que possui essas dimensões. E aqui são os resultados obtidos. Lembrando que os pontos mais distantes da linha neutra são aqueles que vão sofrer maiores carregamentos. Então, é o ponto que a gente considerou a nossa tensão. Seria esse ponto daqui e esse ponto aqui de baixo. Aqui nós temos o deslocamento da asa na vertical ao longo do tempo. Né? Repare que aqui é um regime transiente, onde ocorre muita oscilação, né? E depois, a partir aqui, aproximadamente, para o nosso caso aqui, de 30 segundos, observe que meio que entra no regime permanente. Bem, qual foi a força utilizada para fazer essa análise? A gente considerou que o avião vai passar por uma turbulência que vai fazer com que a força de sustentação, né, varie 20% para cima, 20% para baixo, e vai ficar oscilando ali durante um tempo. Essa foi a estimativa que a gente fez para uma possível turbulência que o avião esteja passando. Bem, considerando apenas o regime permanente e apenas para a primeira porção de asa ali mais próxima da base da longarina, seria esse U1 aqui, a gente plotou o gráfico para a variação dele no regime permanente ao longo do tempo. Repare que aqui, como ilustra essa figura aqui, o sentido positivo do eixo foi adotado para baixo. Então, se a asa defletir para cima, o valor de deflexão encontrado será negativo. Né? E foi isso que aconteceu. Porque, vamos ver daqui a pouquinho, mas como a força de sustentação é maior do que o peso aqui, isso vai fazer com que a asa deflita para cima. Né? E aí o valor lá no gráfico a gente vai encontrar negativo por conta dessa orientação do eixo. Foi o que aconteceu aqui. Ó. Repare que a primeira porção da asa, que ela é mais próxima da base da longarina, né? Ela variou aqui basicamente entre menos 0,020 e 0,034. Então, ela oscilou aqui no negativamente, ou seja, a asa defletiu para cima e ficou variando assim a deflexão dela para cima, né? A gente pode agora aqui só em detalhe, né, o resultado para todos os graus de liberdade ao longo do tempo. Consideramos aqui que a partir de 30 segundos entrou no regime permanente. Aqui de novo em detalhe o resultado para o primeiro grau de liberdade. E aqui a gente conseguiu então realizar, ver como se comportou a tensão naqueles dois pontos críticos, né? Repare que o ponto superior, como a asa, né, defletiu para cima, ele ficou sempre sendo comprimido. E o ponto inferior ele ficou sempre sendo tracionado. Bem, repare que a variação de tensão ao longo deles são iguais, né? E que as curvas estão defasadas. Ou seja, quando, por exemplo, o ponto superior é mais comprimido, é justamente onde o ponto inferior é mais tracionado. E assim sucessivamente. Então, as curvas estão defasadas, o que também é de se esperar pela teoria. Bem, os resultados que a gente obteve, então, o ponto inferior, a tensão mínima foi de 24 MPa, a máxima foi de 36 MPa, a média foi de 30,08 MPa e a amplitude de 6 MPa. Com isso, a gente obteve uma vida de 1,4 vezes 10 elevado a 13. Ou seja, como deu um expoente aqui maior que 8, então a gente pode considerar que para essas condições de sustentação, a estrutura está projetada para a vida infinita. E para o ponto superior, repare que nós temos apenas o sinal trocado aqui, é só importante ressaltar, né, que a tensão média ficou negativa também. E o fato de ter a tensão média negativa fez com que o ponto superior apresentasse uma vida maior, de 2,9 vezes 10 a 13. Né? Então, repare, também está projetado para a vida infinita, ou seja, não falhou em nenhum dos dois pontos por fadiga, mas ainda assim a gente consegue perceber o efeito da tensão média. Ou seja, quando a tensão média ela é negativa, isso é melhor para a vida em fadiga. Quando a tensão média é positiva, faz com que esse ponto seja mais vulnerável para a fadiga, vamos assim dizer. Mas para o nosso problema, então, temos que, trabalhando sob essas condições, a longarina do avião não falhou por fadiga. Bem, sugestões para trabalhos futuros, né? É considerar outros tipos de carregamento
Considerar outras equações que descrevam melhor as rajadas durante o voo, né? A gente pode também considerar aquilo que já foi falado, de que quando o avião está voando, né, é a asa que sustenta o avião, e quando ele está parado é o contrário que ocorre. Isso gera deflexão, né, no sentido contrário, que é algo interessante de se analisar. Pode-se utilizar o método Rainflow para contar o dano à fadiga, tendo em vista que nós vamos ter vários tipos de carregamento ao longo do tempo. Podemos considerar outras expressões que representam melhor o amortecimento da estrutura, e também podemos variar a quantidade de graus de liberdade e ver para que grau de liberdade, por exemplo, os resultados convergem. Então, essas são as sugestões para trabalhos futuros. Obrigado pela atenção.